Olá, como vamos? Tudo bem? Vamos continuar em Gênesis capítulo 29. Versículo vai do 16 até o 30, porque Gênesis capítulo 29 tem vários estrofes, várias mensagens. E o que está contido nesta mensagem? Jacó casa com Lia e Raquel. E Labão tinha duas filhas. O nome da filha mais velha era Lia. E o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos ternos. Lia era de olhos ternos. Mansa Raquel era formosa e bem favorecida. E Jacó amou Raquel e disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse: É melhor que eu a dê a ti do que dá-la a outro homem. Habita comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel. E estes lhe pareciam apenas poucos dias, por causa do amor que ele tinha por ela. E Jacó disse a Labão, vamos refletir nessa mensagem anterior. Quando você ama o que faz, o teu dia, a tua hora, o teu trabalho não é trabalho. Quando você faz com paixão aquilo que lhe dá prazer, aquilo não é trabalho nem serviço, aquilo é prazeroso. É por isso que muita gente, quando chega a 5 anos, ele quer mudar de trabalho, de serviço, porque não é mais prazeroso aquilo, porque ele não faz aquilo com paixão. Mas o problema não está no trabalho, não está no serviço, tá? O problema está nele. Se você fizer aquilo que você gosta, ou melhor, aquilo que você faz, você fizer com gosto, você fará bem. E se você não gosta do que você faz, eu tenho uma palavra para você. Meninos fazem o que quer, homens fazem o que tem que ser feito. Quão bom seria se você pudesse fazer com gratidão aquilo que lhe foi ordenado. Bote amor no seu coração para o teu serviço. Tenha amor no seu coração para com os outros. Aleluia! Tenha mais amor com o próximo. Tenha mais de compaixão quando você vê alguém passando necessidades. Quando você vê alguém com sede. Dê a mão ao próximo para ajudá-lo a levantar. Aleluia! E Jacó disse a Labão: Dá-me minha esposa, pois os meus dias se cumpriram para que eu entre a ela. E Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um banquete. E aconteceu que, à tarde, ele tomou Lia, sua filha, e a levou a ele. E ele entrou nela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. E aconteceu que, de manhã, eis que ela era Lia. E ele disse a Labão: O que é isto que tu me fizeste? Então eu não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? E Labão disse: Não se deve fazer assim na nossa terra. Dar a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana dela, e nós te daremos também esta pelo serviço com que tu servirás comigo ainda outros 7 anos. Repetindo, cumpre a semana dela, tipo a semana matrimonial com Lia,
e nós te daremos também esta pelo serviço com que tu servirás comigo ainda outros 7 anos. Aí aqui seria o contrário. Seriam mais 7 anos de trabalho para ele conquistar Raquel. Mas, como ele já tinha trabalhado 7, o pai daria também a outra filha, a mais nova, mas ele teria que trabalhar posterior 7 anos por causa dela. Total 14 anos. E com certeza ele fará porque o que é 14 anos para quem ama uma pessoa, para quem gosta? Nada. Se aqueles 7 primeiros anos ele já trabalhou satisfeito, agora por que é mais 7 anos? Nada. Quando você tem paixão pelaquilo, 7 anos é 7 dias, 7 horas. E quando você não tem amor pelaquilo, 7 horas é uma eternidade. E assim Jacó fez, e cumpriu a semana dela. E ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, e sua filha. Sua filha, não tem um E não. É o que eu falo, uma letra, uma vírgula mal colocada, a interpretação muda muito. E ele entrou também em Raquel, e ele também amou Raquel, mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Isso aqui não foi muito bom, porque ele só planejava ter Raquel. Mas como ela era a segunda filha, os costumes daquele local era primeiro ele conquistar a primogênita. Ou melhor, alguém teria que conquistar a primogênita para poder ele conquistar a mais velha. Como não havia e ele já queria a donzela, o pai achou que teria que dar primeiro a primogênita para depois a mais nova. Mas aí por causa desse ato, ele ainda continua amando mais a mais nova e vai conseguir ter contenda na casa entre as duas por causa disso. O certo seria, lógico, alguém conquistar Lia, aí depois sim ele conquistar Raquel. Mas como ele não sabia desses usos e costumes daquele local, ele trabalhou pensando que ia ganhar Raquel, mas ele ganhou Lia primeiro. Aleluia, aleluia. Não podemos criar contendas entre famílias, entre pessoas. A casa com paz é fundamental, primordial. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Fiquem com Deus e até a próxima mensagem. Amém.